Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 4 de maio, nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 21 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Perguntaram então Judas, não Iscariotes: Senhor, por que razão há de manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos nele, e nele faremos nossa morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que eu tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero iniciar agradecendo a cada um de vocês. Ontem, domingo, por questões técnicas, eu não consegui fazer a gravação e muitos se preocuparam, mandaram mensagem, mas eu agradeço, viu, a preocupação, as orações, mas foi só por uma questão técnica mesmo. E hoje nós estamos reunidos nesta segunda-feira, pedindo ao Senhor a graça de permanecer firmes na sua presença. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, abençoe a minha missão, deixando o seu joinha, isso é muito importante, e não se esqueça de compartilhar essa pregação. E eu quero hoje também agradecer muito a Deus, porque ontem, domingo, nós vivemos uma experiência maravilhosa. Nós tivemos um grande evento em Belo Horizonte, coordenado pelo meu querido irmão Eros Biondini, o Cristão Show, com a presença do Frei Gilson, de vários artistas cristãos, católicos e de vários pregadores. Foi um dia muito especial e saímos renovados, fortalecidos para continuar a nossa caminhada. Meus irmãos, como eu disse para vocês uns dias atrás, quem puder, pegue o Evangelho de João, leia com muita calma, porque existem promessas maravilhosas do Senhor para cada um de nós. E o Evangelho de hoje, ele traz para nós muitas promessas, mas toda promessa do Senhor, ela vem acompanhada de passos, de responsabilidades que nós precisamos cumprir. Toda bênção do Senhor, ela vem acompanhada de algo que nós precisamos fazer. Porque se a bênção é uma via de mão dupla, a salvação, a nossa missão, ela também é uma via de mão dupla, porque aquilo que é parte do Senhor, Ele sempre faz. Mas e aquilo que é a nossa parte? E aquilo que nós precisamos fazer? Eu gosto muito de dar um exemplo assim. Meu papai sempre dizia isso. Se você faz uma oração pedindo ao Senhor um emprego, e você ficar na sua casa deitado, assistindo uma TV,
Esse emprego não vai cair do céu. Então, como que o Senhor age? Se você se coloca em oração, você vai agora se colocar a caminho, pedindo ao Senhor que conduza os seus passos. Então, a graça de Deus é também uma via de mão dupla. Tem a parte que o Senhor faz, mas tem a parte que eu preciso fazer. Tem a parte que você precisa fazer. E é isso o que o Senhor vai nos ensinar no Evangelho. Olha o que fala no primeiro versículo, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Então aqui existe um caminho para nós seguirmos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, não basta saber os mandamentos, nós precisamos guardá-los. E quando nós guardamos os mandamentos, é que nós estamos demonstrando que nós amamos o Senhor. E o que é guardar os mandamentos? Não é somente decorá-los, não é somente tê-los na boca, mas principalmente transformar isso em ação no nosso dia a dia. É assim que nós provamos se nós de verdade amamos o Senhor. Quando nós temos os mandamentos e os guardamos aqui no nosso coração, deixando refletir em gestos e ações no nosso dia a dia, refletindo na vida daqueles que estão ao nosso redor e refletindo na nossa vida, na nossa comunhão com Deus. Então, nós provamos que amamos o Senhor quando nós colocamos em prática a sua palavra. Quando nós colocamos em prática aquilo que nós ouvimos numa homilia na Santa Missa, que nós ouvimos numa pregação, nesse domingo mesmo no Cristão Show, todas as pregações foram maravilhosas e nos levaram a refletir sobre grandes coisas. Mas, como até o Padre Christian Shankar falou, não basta estar ali. É necessário que a nossa vida possa refletir aquilo que nós aprendemos. Então é isso que o Senhor está nos ensinando. Praticar os mandamentos, guardá-los. Quem ama o Senhor, pratica os mandamentos, vive segundo a palavra de Deus. E quem age assim, ele tem uma promessa. Então é uma via de mão dupla, porque ele diz: aquele que me ama será amado por meu Pai. Se nós amamos Jesus, nós seremos amados pelo Pai. Mas esse amor, ele é demonstrado não somente com palavras, ele é demonstrado com o nosso testemunho de vida. Por isso o Senhor vai dizer no versículo 23, preste muita atenção, ele vai confirmar: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viveremos nele, e nele faremos a nossa morada. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras, mas aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, meus irmãos, o Senhor está dando para nós um caminho a seguir. Se nós queremos ter na nossa vida as marcas do amor do Senhor, nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos testemunhar no nosso dia a dia esse amor, essa verdade, essa graça. E à medida que nós ouvimos a palavra de Deus e a colocamos no nosso coração, a nossa vida vai sendo transformada. Por isso o Senhor fala: a palavra que vocês têm ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Jesus confirma
a força da Santíssima Trindade, quando ele declara que tudo o que ele fez foi conduzido e foi enviado pelo Pai. É fácil praticar a palavra de Deus? Não, não é fácil. É impossível? Também não é impossível. Nós precisamos começar. Quando nós ouvimos uma palavra, temos que alimentar no nosso coração esse desejo de viver essa palavra, de fazer do nosso dia um caminho baseado nessa palavra. Gente, se todos os dias, a começar de mim, se todos os dias que nós ouvimos a palavra de Deus, nós pegarmos um versículo, uma direção e lutarmos para viver, nós vamos ver uma grande diferença na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E o Senhor vai continuar dizendo que Ele estava dizendo essas coisas aos discípulos enquanto Ele estava com eles. Mas o Paráclito prometido, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos recordará de tudo o que vos tenho dito. E aqui então se completa a dimensão da Santíssima Trindade. O Pai envia o Filho, e quando o Filho volta para o Pai, ele vai enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E o Senhor vai dizer de uma forma muito clara para os discípulos e para cada um de nós também, que o Espírito Santo iria ensinar todas as coisas e recordar tudo o que Jesus tinha falado. Eu creio que muitos já viveram essa experiência de, em algum momento, falar de Deus para alguém e de recordar um versículo, uma frase, uma palavra, e depois você até se surpreendeu. Se você já passou por isso, por favor, deixe até o testemunho aqui nos comentários. Aí você se surpreende. Como que eu lembrei disso? É porque um dia você ouviu. E a função do Espírito Santo, uma das funções, uma das missões do Espírito Santo é essa: fazer recordar daquilo que nós já ouvimos da palavra. Porque, claro, nós não conseguimos, eu não consigo guardar tudo. Mas quando, por exemplo, eu estou aqui preparando a pregação para vocês, o Espírito Santo ele me recorda. Mas ele vai recordar daquilo que nós já ouvimos, daquilo que nós já lemos. Então é por isso que é importante nós ouvirmos a palavra de Deus todos os dias. Às vezes, podem até parecer letras embaralhadas, como se a gente não entendesse nada, mas continue lendo e meditando, porque a missão do Espírito Santo é essa: nos fazer recordar. Para os discípulos, o Espírito Santo iria recordar de tudo que Jesus os ensinou durante aqueles 3 anos. E se nós queremos uma prova da confirmação disso, está lá nos Atos dos Apóstolos, a começar do primeiro discurso de Pedro, quando ele vai falar e resumir toda a história da salvação numa pregação maravilhosa, que mais de 5.000 homens se converteram. Então, isso para nós hoje, atualizando essa palavra para a nossa vida. Mesmo que você pense assim, não adianta eu ler que eu não vou entender, mas leia, ouça, medite a palavra de Deus, porque quando você precisar, o Espírito Santo, ele vai te fazer recordar da palavra, e você vai usar essa palavra para evangelizar e para levar o amor de Deus. Eu quero ler novamente. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas
e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. É por isso que eu falo tanto com vocês aqui sobre a ação do Espírito Santo, que nós, meus irmãos, precisamos pedir todos os dias. E esse trabalho do Espírito Santo, esse agir do Espírito Santo, essa promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo, é para que nós tenhamos a certeza que Ele está conosco. O Senhor disse: eu não vos deixarei sozinhos, eu enviarei o Paráclito, o prometido, o Consolador. Por isso, meu irmão, minha irmã, é que nós temos essa certeza que nós não estamos sozinhos. Por isso que carregamos essa certeza no coração, que a igreja vai triunfar cada dia mais, porque essa igreja, ela é conduzida, ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Sempre que você ouvir a palavra, sempre que você ler a palavra, peça ao Espírito Santo que te dê entendimento, que abra seus olhos espirituais e que te ajude a guardar, porque no momento certo, quando você precisar, o Espírito Santo vai agir. Eu sou prova viva disso. Eu tenho certeza que muitos já passaram por essa experiência de graça, de bênção do Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje traz essa promessa, mas como eu disse no início, é promessa do Senhor, mas ela será cumprida no nosso coração quando nós agirmos segundo a sua palavra. Quando nós tomarmos essa consciência que Ele nos fala todos os dias, para nós vivermos, para nós agirmos naquele dia segundo o que a palavra nos fala. Que o Espírito Santo possa confirmar a plena realização das promessas do Pai na nossa vida. Nessa segunda-feira eu te convido, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, muito obrigado de todo o coração. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com meus irmãos, levando a sua palavra, essa palavra de vida que transforma, que restaura. E hoje, Senhor, diante dessa palavra, eu quero te pedir que pelo poder do Espírito Santo, o nosso coração se abra para entender que a sua promessa, ela se cumpre na nossa vida, quando cada um de nós tomamos para o nosso coração a decisão de ser fiel ao Senhor, de cumprir aquilo que a sua palavra nos manda. E o que a sua palavra nos manda hoje, Senhor, é que sejamos praticantes, que guardemos a sua palavra no nosso coração e que essa palavra possa produzir frutos de conversão na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Espírito Santo, que hoje muitos possam viver essa experiência com o Senhor, essa experiência de estar numa situação de às vezes não saber o que falar e como falar, mas que nós possamos nos entregar a Ti e deixar que o próprio Senhor, que o próprio Espírito Santo coloque nos nossos lábios, no nosso coração, a palavra certa para as pessoas certas e na hora certa. Vem, Espírito Santo, renova o nosso ser e quando for a hora, que o Senhor nos faça recordar daquilo que nós já lemos, já ouvimos e já aprendemos da sua palavra. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos
e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.